Tá legal, ver se tem alguma observação que eu não falei. Tá bom, tem sim. Agora que a gente vai ver o critério guloso, eu vou começar fazendo uma observação para simplificar. Eu vou supor... Vou deixar essa observação destacada aqui. Supor custos distintos, tá? E deixar muito claro essa observação, que ela é só para fins didáticos, tá? O algoritmo que a gente vai ver, ou os algoritmos que a gente pode derivar do critério guloso, funcionam independente disso. Eu posso ter empate, não tem problema, ter arestas de mesmo custo. Mas o argumento para provar que o critério guloso está correto é muito mais simples quando não tem empate, basicamente porque eu vou fazer aquele argumento de troca, e daí quando eu faço a troca eu consigo mostrar que o custo diminui. Se tiver empate eu poderia ficar sambando, falar, eu fiz a troca, saí de um custo para possivelmente o mesmo custo, daí o argumento fica mais enrolado. Tá? Então, para simplificar minha argumentação, eu vou supor que os custos são distintos, tudo que a gente vai ver funciona se eu tiver o mesmo custo. Tá? Se eu tiver arestas que têm custos repetidos, não tem problema. E agora vamos falar então da propriedade do corte, tá? E vejam aí como os conceitos voltam, né? A gente já estudou corte. Em particular a gente falou de encontrar um corte mínimo de um grafo. Não é esse problema que a gente vai ver hoje, não é encontrar o corte mínimo, mas a gente precisa do conceito de corte novamente. Então vamos lembrar que um corte, aqui eu vou falar por exemplo um corte AB, é uma bipartição de V, né? Uma bipartição dos vértices. O que significa, né? Descompactando as palavras, assim como eu descompactei lá o que é árvore, o que é geradora e tal. O que significa ser uma bipartição? Significa que todo vértice está em A ou B, mas nenhum vértice está em ambos. Tá? Tem que realmente separar em dois pacotes. Então, um corte AB, aqui é uma bipartição, quer dizer, deixa eu usar o mesmo tipo de notação, que V é igual a A união B e A inter B é vazio. Tá bom? Então tá legal. Então é isso que eu quero. Isso aqui significa também que, dado um corte AB, eu sempre posso pensar nele também como um único conjunto de vértices. Tem aquela relação simétrica que eu falei para vocês, porque eu posso pensar no mesmo corte aqui, que seria A e V menos A. Então se eu falar, olha, está aqui um conjunto de vértices que não é vazio e não contém todo mundo, ele induz um corte, porque a outra parte é simplesmente todo mundo que sobrou. Tá? É importante falar isso porque, às vezes, por questão de notação, eu prefiro fazer isso, porque evidencia os dois pedaços, mas a hora de chegar no algoritmo, vocês vão ver que eu vou estar preocupado em construir um conjunto de vértices, basicamente. Tá? E o meu corte é induzido pela galera que está nesse conjunto e pela galera que não está. Então lembra que o corte tem essas duas relações. Ele é sempre relacionado com vértices, mas pode ser... Eu posso pensar nele como sendo uma bipartição ou um conjunto que induz uma bipartição. Um conjunto que nunca pode ter todo mundo, nem ser vazio. E quando eu falo do corte, apesar de ele ser definido em cima dos vértices, eu me preocupo sempre muito com a fronteira dele, né? A fronteira que eu digo dessa forma, assim, olha, o delta de A, tá? Que é igual ao delta de B no grafo não orientado, são as mesmas arestas, são arestas que têm uma ponta em A e uma ponta fora de A, né? No caso aqui, como A e B são uma bipartição, se eu tenho uma ponta em A e outra fora, essa fora está em B, né? Então, eu tenho aqui que se E pertence, vamos dizer só, se E igual a UV pertence ao corte aqui, né, pertence a delta de A, atravessa a fronteira do corte, é outro jeito que eu digo isso, isso significa que U pertence a A e V pertence a V menos A, né, que aqui eu estou chamando de B, ou o contrário, ou vice-versa. Não é orientado, né? Então, se isso aqui pertence a delta de A, U está dentro, V está fora, ou V está dentro, U está fora, mas nunca os dois estão com as duas pontas no mesmo conjunto. Tudo bem? Então, corte, conjunto de vértices, a fronteira do corte é arestas que tem uma ponta dentro e outra fora, isso é bem importante para a gente. Definido isso, então eu vou enunciar a propriedade do corte, fazer um exemplo e depois a gente prova ela. Então,
propriedade do corte deixa eu lembrar por onde eu começo, só um instante. Tá bom. Vou começar a deixar ela bonitinha, que essa propriedade é bem importante pra gente. Então, seja G igual a VE um grafo com custos C de E. Tá? Aqui, de novo, não negativo não é muito importante, mas vou simplificar assim. Então, meu grafo ponderado aqui. Tá? E o que a propriedade do corte diz é o seguinte: se uma aresta E aqui igual a UV, né? Uma aresta do grafo, uma aresta E que pertence a Ezão, e eu vou destacar aqui, a aresta, deixa eu destacar de outra forma, porque A maiúsculo pode confundir com aquele conjunto, perdão. É a aresta de menor custo que cruza um corte AB, então desculpa, a minha aresta chama E. Isso aqui foi, eu já falo porque eu destaquei isso aqui, tá? Me confundi aqui. Então, E pertence à árvore geradora mínima, vamos chamar de T aqui. Tá? Vamos ler juntos aqui. O que eu estou dizendo? A propriedade do corte está me dizendo que se eu tenho um grafo ponderado, bem conveniente, né, bem a entrada do meu problema, se eu tenho um grafo ponderado com pesos nas arestas, se tiver uma certa aresta E, tá, que é a aresta de menor custo que cruza um corte AB, então E com certeza está na árvore geradora mínima. Eu nem sei qual é a árvore geradora mínima, mas eu tenho certeza que a aresta E está lá. Ok? Deixa eu fazer observações antes de ir para os exemplos. Eu falo A porque os custos são distintos. Tá? Eu falo a aresta porque eu estou supondo que os custos são distintos. Senão ela seria uma aresta, né, que estaria em alguma árvore geradora mínima, porque eu podia ter empate. Eu não posso garantir que seria ela ser uma aresta de menor custo que cruza um corte, não quer dizer que ela é a única. Tudo bem? Fica claro isso? Percebem que se eu não tivesse aquela suposição, eu não poderia falar da aresta, nem poderia falar da árvore geradora mínima, tá? Teria que ser uma árvore geradora mínima. Beleza? Tá legal. Vamos fazer desenhinhos aqui. Vamos fazer para a gente brincar um pouquinho com a propriedade do corte. Fazer um grafo ainda mais simples do que antes. AB, CD, deixa eu ver os custos que eu usei aqui só para ficar legal. E aí a gente pode desenhar alguns cortes aqui. Deixa eu pegar cores diferentes para a gente fazer alguns cortes ali. Então me digam, se eu tiver um corte, por exemplo, que corresponde apenas ao C, quer dizer, é C de um lado e todos os outros vértices do outro, tá? Isso é uma bipartição, né? Quais são as arestas que atravessam esse corte? Custo 4 e custo 3, né? E qual dessas que vai estar na minha árvore geradora mínima? 3, né? Então, a propriedade do corte está me dizendo que essa aresta tem que estar na árvore geradora mínima. Porque eu achei um corte em que ela é de menor custo. Veja que não tem a ver com o custo absoluto. Né? Uma aresta de custo baixo vai entrar? Depende. Ela é de menor custo daquele corte? Tá?
Então aqui nesse corte era entre 4 e 3, 3 entrou. Tá? Agora, por exemplo, para a gente pegar cortes variados, tá? Lembra que corte é qualquer bipartição, então isso aqui é um corte. Né? C e B estão dentro, A e B estão fora. Todas as arestas estão atravessando esse corte. Né? Qual que é a de menor custo? Que atravessa? A que tem custo 1, né? Então, essa aresta vai estar dentro da minha árvore geradora mínima. Me digam, qual aresta que eu não consigo um corte que ela tem menor custo? Nesse caso. Essa aqui, né? E se eu pegar só o A, o 1 vai estar. Se eu pegar A e B, o 1 não está. Mas vamos inclusive fazer essa, que é uma relevante. Queria mais cores. Aqui eu usei amarelo, né? Vou usar o verde. Imagina se eu pegar aqui A e B. A aresta de custo 4 está atravessando, mas a de custo 2 também está. Né? Então, nós temos que a aresta de custo 4 é a aresta de custo 2, é essa aqui que estaria. Né? Se eu pegar só C, a gente já viu que não está. Se eu pegar CDB, a de 1 está. Basicamente podem testar por inspeção aí, mas eu nunca vou achar um corte que a aresta de menor custo seja aquela lá. E de quebra a gente achou a árvore geradora mínima agora com argumento. Né? Eu tenho, se a propriedade do corte estiver correta, eu tenho um argumento para por que cada uma dessas arestas está aqui dentro. Beleza? Vamos voltar ali, antes de eu provar a propriedade, vamos voltar rapidamente só para a gente ver. Eu não vou fazer os cortes com cores diferentes não, tá? Só para a gente se convencer então que o rosinha, era o rosa aqui, né? Era o melhor, ó. Se eu pegar isso aqui, 4, 3, 1. Pô, dei um tique nessa aqui, justifiquei aquela lá estar no corte, né? Se eu pegar esse cara aqui, estou fazendo arbitrário, que eu não estou propondo um algoritmo, só estou usando a propriedade de modo bem arbitrário. Se eu pegar esse cara aqui, 4 e 5, dei um tique nessa aqui, justifiquei porque aqui a de custo 4 está, né? Se eu pegar, vamos fazer um pouquinho diferente aqui, eu nem vou fazer diferente, vou fazer o simples aqui. Se eu pegar esse corte, né, quer dizer, eu estou precisando da intuição de vocês, né? O D está dentro, todo o resto está fora. Eu estou fazendo assim o corte, mas é a bipartição, pensem na bipartição. Se eu pegar esse corte, o 5, o 3 e o 2, essa aqui está garantida dentro. E assim eu justifiquei, né, mostrei que, olha, se a propriedade do corte estiver correta, de fato, a rosa aqui, que liga C com A com B e B com D, é a árvore geradora mínima. Eu consegui um corte para justificar cada uma dessas arestas. Beleza, gente? Vamos provar a propriedade do corte, então.